São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante da palavra. Mais do que um estudo bíblico, é um método de leitura, um método para que nós possamos extrair tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos ajudar, para nos exortar. Todos os dias nós fazemos a Renovação Carismática Católica de Belo Horizonte, faz este aprofundar na palavra de Deus, esse método tão antigo e tão atual de estudarmos, de mergulharmos, de meditarmos a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje o Evangelho do dia, da liturgia do dia, que está em Mateus, no capítulo 21, nos versículos de 28 a 32. Mateus 21, nos versículos de 28 a 32. Fala assim para nós a palavra de Deus, e o Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Assim disse Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocado de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Jesus, com essa parábola dos 2 filhos, um grande ensinamento para nós. Nós temos que começar, para entender bem essa palavra, fazer a separação. Um homem tinha 2 filhos. Quem é o pai aqui? O pai é Deus. Quem são os 2 filhos? Hoje nós somos os filhos de Deus. Mas para entendermos bem, para contextualizarmos bem essa palavra, nesse tempo de Jesus, havia 2 tipos de filhos que nós podemos definir com toda clareza. Havia os judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, o povo que já estava na igreja. A religião judaica já existia, o povo que participava dos sacrifícios no templo, nas sinagogas. Então já existia o povo de Deus. Esse aí é um dos filhos de Deus. E existiam os outros filhos, prostitutas, publicanos, os gentios, o povo que não queria saber de Deus e vivia a sua vida à parte, geralmente adorando outros tipos de deuses. O que Jesus quis nos ensinar àquele povo daquela época e nós hoje, e a cada um de nós? Ele fala que havia 2 filhos. Um falou: sim, pai, eu vou, mas não foi. Quem são esses filhos? O filho que já está na igreja, o filho que acha que já tem uma caminhada, que já tem algum cargo na igreja. Esse disse sim, mas quando vai olhar no íntimo, na vida da pessoa, ela participa da igreja, mas ela não segue aquilo que o Senhor ensina, os mandamentos. É uma pessoa que não sabe o que é o perdão, o que é o arrependimento, o que é visitar os sacramentos, o que é visitar a Eucaristia, a confissão. Então eu digo sim, mas da boca para fora. Na hora de viver exatamente o que o Senhor ensina, eu não vivo, mas eu tenho na aparência. Quem me olha, quem me vê, parece que eu estou seguindo, eu estou na igreja, eu vou na missa, eu participo, eu coordeno isso, eu faço aquilo. Mas na hora que precisa de você dar testemunho de vida, eu dar testemunho de vida, os fariseus da época de Jesus, os sacerdotes da época de Jesus,
os que frequentavam o templo, os que participavam da religião judaica. Eles gostavam muito de ser aclamados nas praças, Jesus falou isso muitas vezes. Então eles dizem sim porque participam da igreja, mas não vive o que o Senhor ensinava. E ao contrário, nós temos os outros filhos, prostitutas, cobradores de impostos, os gentios, os que estavam fora. Eles diziam não, mas quando eles abraçavam o evangelho, eles realmente entravam de cabeça. Nós temos um grande exemplo disso de Paulo. Paulo era fariseu, gentil e também não participava da igreja. Só que quando Paulo abraça a fé, ele abraça de verdade. Há uma metanoia, uma mudança de vida. Aparentemente parece que ele está dizendo não. Quando eu não participo do templo, quando eu não participo da igreja, eu aparentemente estou dizendo não. Mas quando eu abraço a fé com a minha vida, uma transformação de vida tão grande, que eu, ao mesmo tempo que eu disse não, eu começo a dizer sim. Sim. E aí o que Jesus fala? Um falou que não, mas foi. O outro falou que sim, mas não foi. E ele pergunta, quem fez a vontade do Pai? Aquele que falou não, que não queria, que não entendia, mas que depois abraçou o evangelho, abraçou a fé. Nós hoje, no nosso tempo, a gente está com Deus muito fácil na boca, vai com Deus, fica com Deus, Deus te leva, Deus isso, Deus aquilo. Mas na hora da nossa fé, de mostrar o que nós realmente somos com a vida, mostrar o que eu sou com a vida, não da boca para fora, não dizer sim. Às vezes nós dizemos sim, mas fazemos o não, totalmente ao contrário do que o Senhor ensina. Se o IBGE bate na minha porta e pergunta, você tem religião? Tem, sou católico. Mas aí vai procurar aprofundar, não frequenta os sacramentos, não frequenta a igreja, não ajuda os pobres, não evangeliza, não fala de Deus. Eu sou aquele de IBGE, católico de IBGE. Esse às vezes fala sim, mas no fundo ele está dizendo não. Está dizendo não. Por isso hoje é tão grande no nosso meio o ateísmo prático. Uma palavra pesada de se dizer, difícil de se dizer. O que é o ateísmo prático? Eu não falo que sou ateu, mas eu vivo como ateu. Se me perguntar, você é ateu? Não. Mas vive o evangelho? Também não. Você tem compromisso com o evangelho? Também não. Então isso é um ateísmo prático, talvez o pior dos ateísmos. Porque o ateu convicto, ele fala que não, não e não é não. Mas o ateu prático, ele fala sim, mas na verdade é não. Eu falo que eu sou católico, que eu sou da igreja, mas eu ajo como se eu não fosse católico, como se eu não fosse da igreja. Esse é o que Jesus está dizendo. Uns falam sim, mas na verdade é não. Algumas pessoas às vezes falam não. Aquela pessoa que não aparece muito, mas tem as práticas religiosas, tem o segmento do evangelho, abraçou o evangelho de verdade, sem muito aparecer. Às vezes na nossa cabeça parece que é um não, mas para Jesus é um sim. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Isso é o que a palavra nos diz hoje. Mas é a meditação, o que a palavra diz para mim hoje, para mim. Quantas vezes, Senhor, na nossa vida, a gente faz o sim para o Senhor, mas na hora de provar o que a gente é um não. Quantas vezes isso acontece? Que na nossa vida, tudo que nós falamos sim seja sim, que nós sejamos de Deus de verdade, não da boca para fora. Não só um vai com Deus, Deus fica comigo, Deus te abençoe, da boca para fora. Que isso seja o profundar na nossa vida, que isso seja a realidade da nossa vida, um viver do Evangelho, seguir o Evangelho, que às vezes não é fácil, Senhor. Às vezes, nós mesmos que trabalhamos para o Senhor, eu que estou aqui fazendo essa Alexo Divina, quantas vezes eu digo sim, mas com a minha vida eu acabo fazendo o não. Senhor, que a minha vida seja sim. Sim, se for sim, e não, se for não. Tudo que passa disso, diz a palavra de Deus, não é do Senhor. Sim, sim, e não, não. Que nesta oração o Senhor me encha com esta graça de ser verdadeiramente de Deus, de pertencer de verdade ao Senhor, de ser totalmente dele,
Jesus, que o Senhor me encha com a Tua graça santificante, com o dom da fortaleza, Senhor, para que eu não vacile, Senhor, para que eu não seja como um bambu balançando no vento. Se o vento toca para lá, eu vou para cá, se o vento toca para lá, eu vou para lá, Senhor. Que eu seja cristão firme, Senhor, seguidor do Evangelho, Senhor, com todas as consequências de ser seguidor do Evangelho, Senhor. Enche-me com a Tua graça e com o Teu poder, Senhor. Dá-me as forças que o Senhor deu para os Teus santos. Dá-me a força que tem Nossa Senhora, para que eu não vacile, Senhor. Para que eu não vacile, que eu não seja uma pessoa temerária, Senhor, que eu não corra para um lado e corra para o outro, Senhor. Que eu tenha uma direção fixa no consumador da graça, Senhor, que é o Senhor Jesus. Que eu seja firmado sobre a rocha, que é Jesus. Que eu não seja vacilante, Senhor. Que eu não seja vacilante. Encha-me com a Tua graça e com a Tua força, a força do Teu Espírito Santo, Senhor. Não me deixa fraquejar, não me deixa desanimar, não me deixa ser vacilante, Senhor. Que o meu sim seja sim, que o meu não seja não, Senhor. Que eu tenha, Senhor, a força do Teu Espírito Santo, Senhor, para caminhar na Tua direção, Senhor. Não sair nunca da Tua direção, que eu não erre o alvo, Senhor, e o alvo é o Senhor. O meu alvo é encontrar o Senhor. Não me deixe, Senhor, vacilar, não me deixe desanimar, Senhor. Cantaria, alabaria, 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 enche-me, Senhor, com Teu Espírito Santo. Dá-me a força necessária, Senhor. Dá-me a força do Teu Espírito, Senhor. Que eu seja, Senhor, completamente encharcado pelo Teu poder, Senhor, pela Tua graça e pela Tua unção. E que nessa contemplação, Senhor, o meu coração seja fortalecido. O meu ser todo, Senhor, tenha uma firmeza, Senhor, que eu não seja vacilado, que eu não vacile, que eu não desanime, que eu não me deixe cair, que eu não seja como Pedro que afundou, Senhor, que meus olhos estejam fixos no Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é o nosso sustento. A Tua palavra é que nos mantém de pé firme, Senhor, na direção do Senhor e do Seu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Tudo que passar disso não vem do Senhor. Muito obrigado. Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.